Olá! No Giro de hoje você vai conhecer os benefícios da medicina anti-aging e ainda faremos uma aventura pelas grutas de Miradaire com o Mr. Friend. Nosso giro começa agora. Todos nós queremos viver bem e por muitos anos. Mas qual o segredo para envelhecer com saúde? Nos últimos anos, a medicina anti-aging tem sido cada vez mais usada por médicos de todo o mundo para retardar o envelhecimento. A doutora Mara Fragomeni, cirurgiã plástica pela Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica e especialista em medicina anti-aging pelo Instituto Cinegenics nos Estados Unidos, há 8 anos atua nesta área. Doutora Mara, mas o que é a medicina anti-aging? Eu diria que seria a tataraneta da medicina preventiva. Seria uma medicina preventiva de última geração. Portanto, não é que as pessoas vão deixar de envelhecer, mas elas vão envelhecer com mais saúde e evitar certas doenças que podem ser evitadas, é isso? Exatamente, foi assim que tudo começou. A medicina anti-aging, o movimento anti-aging começou nos países desenvolvidos, nos Estados Unidos e alguns países da Europa, com essa situação. Os pacientes começaram a procurar os médicos não porque estavam doentes, mas porque não queriam ficar doentes. Então dizia ao médico: doutor, eu não quero ficar diabético como meu pai, eu não quero infartar ou ser hipertenso como meu pai, doutor, eu não quero ter Alzheimer como minha avó, eu não quero ter cancro de mama como minha tia, eu não quero ter osteoporose como minha mãe. E os médicos tentavam fazer o seu melhor, porque as faculdades de medicina há décadas nos ensinam a fazermos diagnósticos e tratamento de doenças. Mas só quando elas aparecem. Quando elas aparecem. Um paciente sem doenças era uma novidade e fazíamos o nosso melhor. Pedíamos análises, ok, vamos fazer um check-up. As análises vinham normais, atividade física, se alimente direitinho, daqui a um ano repetimos novamente, ok. E esses pacientes iam embora e voltavam ano a ano com uma situação cada vez piorada. Não é? Esse paciente evoluía para uma hipertensão mais grave, começava a usar beta-bloqueante, que aumenta ainda mais a massa gorda, não conseguia perder peso pela medicação, ou um antiarrítmico que acabava deteriorando a tiroide, ou medicamentos protetores gástricos que reduziam ainda mais a performance sexual, e continuava a evoluir até um dia que ia ter um infarto, e essa mulher igual. Uma osteopenia cada vez pior, evoluiu uma osteoporose, uma fratura osteoporótica de colo de fêmur, que tem 30% de chance de morrer no primeiro ano, e o médico assistindo isso, essa deterioração da saúde, até que ele disse: chega, não é possível que seja assim. Então, médicos de várias especialidades, endocrinologista, cardiologista, cirurgiões, se uniram para ver o que nós podemos fazer para esse nosso paciente, que não era doente, né? Não esperar ele ser nosso doente. E descobrimos que 90% das doenças chamadas inevitáveis do envelhecimento são evitáveis, que o que estava impedindo de serem evitadas era uma coisa chamada desinformação. E como é que funciona a medicina anti-aging? O médico, na verdade, é um gestor da idade, né? Ele vai gerir a idade do paciente e ele não trabalha sozinho. Apesar de ser o médico que faz a programação da suplementação e a modulação hormonal, ele precisa de uma nutricionista com formação anti-aging e um profissional da área do desporto. Do ponto de vista prático, já é possível retardar cerca de 10 a 12 anos o processo de envelhecimento, utilizando um conjunto de medidas e atitudes. Os exercícios físicos, acoplados a uma alimentação equilibrada, são fundamentais, mas não só. As hormonas não são um bicho-papão, né? O auge das nossas hormonas está em torno dos 25, 30 anos. E muitas vezes eu chamo: a hormona tem medo, a hormona dá cancro. Então o ápice do cancro tinha que ser dos 25 aos 30 anos, não é? E não é. É o nosso ápice de imunidade, de vigor, de força física. Não é? Por quê? Porque nós estamos cheios de hormonas e vamos perdendo ao longo dos anos essas hormonas. Da mesma maneira que um diabético não tem insulina e repomos, ele começa a perder da tireoide. Então entramos nas pausas humanas. A tireopausa, que a tireoide começa a parar de fazer hormona da tireoide, a andropausa, que o homem começa a deixar de fazer testosterona, a menopausa, quando a mulher começa a deixar de fazer a progesterona, estrogênio, então a somatopausa, que começa a diminuir a produção do GH. Então isso tudo tem que ser muito bem orquestrado e tem que ser reposto nem para mais nem para menos. Portanto, a medicina anti-aging seria o sinônimo de uma vida melhor. Sim, sim, sim. Ser feliz. Sentir-se bem, sentir-se com depressão, cansado,
sem vontade de fazer nada, se isolar dos amigos. Não, ter uma vida social, ter uma vida saudável, uma vida sexual ativa e saudável, uma memória boa, não importa a idade que a pessoa tenha. Claro que com a idade nós perdemos algumas funções, óbvio. Eu vou perder um pouco de massa muscular do que eu tinha na minha juventude, isso é óbvio. Mas eu consigo ter uma situação muito aceitável e muito agradável. Daqui a pouco, não perca a travessia do German Bite. Até já!